de uma indisposição passageira política que se alimenta da teimosa incoerência entre o discurso, exige diálogo com a sociedade, exige exige a coordenação. Eu vou dizer, jamais seremos indiferentes, não devemos esquecer dos republicanos e dos seus ideais de São Paulo, terra de todos os comunistas, não conquistas, ela também. As pessoas falam. Que hora que... Não, só a hora que ele chegar nós vamos ficar direto. Tá vendo não? Não, aqui dentro do prédio já. Não, mas nessa foto Tá lá em cima, ó. Tá vendo esquente. Tem certeza que um dia ele cai. A partir de agora, se eu tiver dinheiro, provavelmente sai em tudo, tá? O local onde o nosso líder estava gravar. Já entrega da bandeira, tudo mais. Ninguém tá vendo. Eu quero saber se a gente vai gravar. Ah, vai gravar. Tá bom, beleza. Cine Hot Dog. Viva a imprensa. Churrascaço do Legal. Vai abaixando. Pediu para abrir mais. Abre mais. Para a esquerda. Para a esquerda. Sobe um pouquinho. Pedala, pedala. Ele te agradeceu, tá? Ele é obrigado para você. Pode ter só em nota, vou lá de dentro do caminhão. Vai que eu tô numa situação meio desagradável aqui. Vou acabar saindo numa foto salada aqui. Isso. Vai descer, hein?
passar aí, velho. Vai me avisando do vídeo, hein, essa. Só um degrauzinho, por favor. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento a chegada de Suas Excelências, o governador Cláudio Lendo e senhora René Lendo, acompanhados pelo governador José Serra e senhora Mônica Serra, e pelo senhor Alberto Goldman e senhora Deuseni Goldman. Justiça do Estado de São Paulo. Ouvirem a execução do hino nacional brasileiro pela banda de música da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Anunciamos as presenças do presidente Fernando Henrique Cardoso e do governador Geraldo Alckmin. Acabou. Senhoras e senhores, o governador Cláudio Lembo. José Serra, sua senhora Mônica Serra, Renéia, Salvador, Ana Paula, minha família. Alberto Goldman, vice-governador do Estado de São Paulo, senhora Delzine Goldman. Deputado Rodrigo Garcia, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Desembargador Celso Luiz Limonge, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Governador Geraldo Alckmin e senhora Lu Alckmin. Geral do Exército, Luiz Edmundo Maia de Carvalho, comandante militar do Sudeste. Gilberto Kassab, prefeito da cidade de São Paulo, de minha gestão, e os hoje empossados. Rodrigo Sala Ribeiro, presidente do Corpo Diplomático e do Corpo Consular. E próprio das democracias, marca esta sessão solene. Realiza-se a transmissão no mais alto cargo da hierarquia política de São Paulo. Cumpre-se a vontade superior do povo, expressa nos resultados eleitorais. A alternância nos cargos eletivos é valor democrático. Evita a permanência ilimitada das pessoas no poder e permite, a um só tempo, a busca de novas filosofias políticas e concepções administrativas. Sinto-me privilegiado. Transmito o cargo de governador do Estado de São Paulo à personalidade de escola da política brasileira, José Serra. Esse combatente de muitos combates é diferenciado pela coragem e pelo conhecimento que possui dos negócios de Estado. Desde sua juventude, mostrou-se destemido e convicto de suas ideias e posicionamentos. A política brasileira necessita de figuras altaneiras e qualificadas. Felizmente, os brasileiros de São Paulo souberam, nas urnas de outubro, optar pelo melhor e o mais qualificado, o governador Mário Possado. Este é meu momento derradeiro na chefia do governo de São Paulo. Permitam-me palavras de rememoração e de agradecimento. Conheci o mais duro episódio de violência contra o Estado e de Direito, jamais ocorrido no interior do regime democrático em nosso país. Refiro-me aos episódios de maio de 2006, quando a má vida pretendeu dobrar as instituições. Cabe-me exaltar o comportamento exemplar da sociedade paulista, coesa, mantendo-se solidária com o governo. Devo, ainda uma vez, agradecer o extraordinário desempenho de nossas polícias, agentes da legalidade e mantenedoras da tranquilidade social. Ao tomar posse, jurei subordinação irrestrita às 4 dimensões dos direitos da pessoa e às instituições políticas. Não abjurei em nenhum instante a promessa feita durante aquele momento e perante o Parlamento Paulista e, portanto, ao povo de São Paulo. Durante meu período governamental, nenhum rei do Cando foi morto nas ações de vistorias nos presídios ou para debelar as rebeliões. Faço este registro para homenagear o alto grau de eficiência alcançado pela minha Polícia Militar, a força pública dos paulistas. As relações do Executivo com o Judiciário e o Legislativo foram laboriosas, harmônicas e a independência constitucional entre os poderes sempre preservada. A Assembleia Legislativa, uma menção muito especial. Em meu período de governo, os parlamentares nunca faltaram ao chamamento dos paulistas. Analisaram as propostas do Executivo com pertinência e com visão social. Aprovaram mensagens encaminhadas, independente de quaisquer secretarismos partidários.
A preservação dos quadros e rotinas administrativas evitou soluções de continuidade nas obras e serviços públicos, tudo ao longo dos embates próprios dos períodos eleitorais. Mantive serenidade, equilíbrio e bom humor, apesar de todos os desafios impostos. Jamais admitiu o rompimento das relações que devem existir entre os entes federados. Entrego São Paulo ao meu sucessor, o governador José Serra, em absoluta normalidade financeira e administrativa, projetos equacionados e grandes obras viabilizadas. A equipe de transição consegui plena liberdade para tomar conhecimento de todos os assuntos de Estado. Nada foi negado. Este não é, porém, cenário para a prestação de contas. O importante desta festa cívica é saudar a democracia. Entre seus múltiplos atributos, este regime político permite a sucessão harmoniosa nos cargos públicos, como ocorre aqui, neste Palácio dos Bandeirantes, precisamente nesse instante. Quero expressar minha certeza. Esse dia 1º de janeiro de 2007 aponta para o termo inicial de um exitoso período na administração de São Paulo. José Serra marcará a história paulista com grandes sucessos. É a certeza que advém de seu passado e de suas qualidades pessoais, raras no cenário político brasileiro. Toda sorte a quem merece. José Serra. Muito obrigado. Neste momento, o governador Cláudio Lembo oficializa a transmissão do cargo de governador do Estado de São Paulo, com a entrega do pavilhão do governador do Estado para o governador José Serra. Simbolizando a transmissão do cargo de presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, a senhora René Lembo entrega um ramalhete de flores à senhora Mônica Serra. A senhora René Lembo entrega também um ramalhete de flores à senhora Deuseni Goldman. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor José Serra, governador do Estado de São Paulo. Quero inicialmente saudar o governador Cláudio Lembo, a quem devemos esta responsável e cooperativa transição de governo. E, em nome dos paulistas, agradecer o tempo e o esforço que ele dedicou a São Paulo. Quero cumprimentar o governador Geraldo Alckmin, ele que, durante 5 anos, dedicou o melhor dos seus esforços para governar nosso Estado e cuja eleição em 2002 permitiu levar adiante a obra do saudoso Mário Covas. Cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Garcia, que também cooperou e tanto
com a passagem do governo como presidente da Assembleia. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Celso Limonge, com quem terei as melhores relações institucionais possíveis em função do interesse público paulista. Cumprimentar o presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem eu devo amizade fraternal e a confiança que em mim depositou quando me conduziu em seu governo aos Ministérios do Planejamento e Orçamento e o Ministério da Saúde. Da mesma maneira, Ruth Cardoso, pela amizade e permanente assistência. Prefeito Gilberto Kassab, exemplo de lealdade pessoal e política e dedicação à cidade de São Paulo. Por meio do Kassab, saúdo todos os prefeitos aqui presentes de todo o Estado. Vice-governador Alberto Goldman, sua esposa, Deuseni. O general de Exército, Luiz Edmundo Maia de Carvalho, comandante militar do Sudeste. O Major Brigadeiro do Ar Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, comandante do 4º Comando da Aeronáutica. Capitão de Mar e Guerra Arthur Paraíso Campos, representando o comandante do 8º Distrito Naval. Desembargadora Diva Malherbe, presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Rodrigo César Rebelo Pinho, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Conselheiro Antônio Roque Cittadini, presidente eleito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É uma situação complexa, porque nós vamos ter um corintiano no Tribunal de Justiça e um corintiano no Tribunal de Contas. Cristina Gonçalves, Defensora Pública Geral do Estado de São Paulo. Representantes do corpo diplomático, secretários que ora deixam seus postos e secretários que ora assumem, parlamentares presentes, vários deles de outros estados. Eu saúdo todos os que vieram de outros estados, por intermédio do líder do PSDB na Câmara Federal, deputado Judaí Magalhães Júnior. Autoridades religiosas, prefeitos de federações, associações e entidades de classe, lideranças, representantes de partidos políticos, dos meios de comunicação, e o meu carinho muito especial à minha mulher, Mônica, aos meus filhos, Verônica e Luciano, à minha mãe que não pôde estar presente, Serafina, e a todos os meus familiares e amigos. Quiseram as circunstâncias da vida e da política que nos últimos 5 anos eu disputasse 3 eleições majoritárias de grande alcance: a presidência da Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado. Na eleição para governador, vencemos em todas as regiões de São Paulo e em todas as classes sociais, por maioria ampla no primeiro turno. Quando isso aconteceu, eu me lembrei do poeta Carlos Drummond de Andrade. Eu fui procurar, porque eu me lembrava da sua frase. Ele dizia: perder é uma forma de aprender, ganhar é uma forma de esquecer o que se aprendeu. É uma reflexão que dispensa provas, quase sempre é assim, mas também pode comportar exceções. E eu vou procurar ser uma dessas exceções. Aprendi não apenas com a derrota, mas quero aprender com a vitória. Em primeiro lugar, porque eu já experimentei bastante subidas e descidas na vida, aqueles ups and downs, perfeitas curvas senoidais, para compreender muito bem o significado da máxima que eu vi no José Luiz Borges, citando Kipling, que nos assegurava que na vida ninguém tem
o sucesso todo que acredita. E ninguém fracassa tanto quanto imagina. A vida nunca é assim. Além disso, eu sei muito bem que a eleição confere legitimidade jurídica ao governante, mas a confiança do povo, a única capaz de conferir amplitude e qualidade a essa legitimidade, só se mantém se o eleito for capaz de corresponder às expectativas criadas. Este é um imenso desafio, que começa a ser enfrentado a partir do dia de hoje. A posse de um governante sempre é um verdadeiro rito de passagem, solene. Espera-se de quem vai um balanço. Espera-se de quem chega uma projeção, uma sinalização em relação ao futuro. E para tratar deste futuro, neste momento, que o nosso país e o nosso Estado vivem, mais do que repetir os compromissos programáticos, o elenco de ações administrativas que vamos adotar nos próximos anos, que reiteramos tanto durante a campanha e após a campanha, eu vou falar hoje dos valores e das crenças mais importantes que nos movem, a mim e a minha equipe, dos compromissos permanentes do nosso Estado e com o nosso país, das grandes preocupações, até das angústias e de minhas esperanças. Eu mencionei a equipe de governo. Eu aprendi com o governador Franco Montoro montar o melhor time possível, sem fazer loteamento político, sem fazer loteamento fisiológico. Não por ser contra os políticos, pelo contrário, nossos secretários têm vocação política, mas têm também e, sobretudo, aptidão técnica. E vão trabalhar voltados para o interesse público e não para as conveniências deste ou daquele partido, grupo ou indivíduo. Outra coisa que eu aprendi: nunca concorrer com subordinados, impedindo que eles se soltem, que adquirem luz própria. Nunca estimular ou admitir disputas entre eles, na linha do dividir para reinar. Pelo contrário, a boa vida pública, eu sempre pensei isso, é um jogo de soma positiva. E os que me conhecem sabem que eu sempre formei equipes boas e permiti satisfeito que cada integrante tivesse suas qualidades e méritos amplamente reconhecidos. Sabem também que, apesar da minha fama injusta de centralizador, eu dou grande liberdade de ação aos que trabalham comigo, dentro de orientações estabelecidas, sempre procurando ampliar os limites conhecidos do possível, sempre negando que dificuldades signifiquem impossibilidades. Onde talvez eu exagere, mas ainda não estou plenamente convencido que seja um defeito, é no acompanhamento e na cobrança, que isso eu faço, hoje notavelmente facilitados pelos e-mails de madrugada. Aliás, sem ampliar os limites do possível, os limites conhecidos do possível, jamais teríamos conseguido recuperar a situação financeira da Prefeitura de São Paulo em apenas um ano, como fizemos. Nem o Fernando Henrique Cardoso teria vencido a inflação com o Plano Real. Ex ante parecia impossível. Eu não preciso me alongar aqui sobre como tem sido nociva para o Brasil a crença no mote tradicional que assegura ser a política a arte do possível. Não é assim. A política deve ser a arte de alargar os horizontes, alargar os limites do possível. Tem outro mote também que é fatalista e acomodador, eu diria até reacionário. É aquele que considera que a desonestidade é inerente à vida pública, ao garantir, ao asseverar que o poder necessariamente corrompe os homens. Não é assim. São alguns homens que corrompem o poder, outros, pelo contrário, combatem a corrupção no poder. Estes são os que exercem o poder como servidores do povo, ao invés de se servirem do governo para seus fins pessoais ou partidários. O que eu pretendo enfatizar aqui hoje é a necessidade de uma prática transformadora na política brasileira, que vá além, muito além de discursos.
Não basta mais que se reconheça a necessidade do bem, é preciso praticá-lo. Não basta anunciar futuros gloriosos para o povo brasileiro, é preciso construí-los. Não basta que manifestemos nossos votos de uma vida melhor, é preciso mobilizar instrumentos de técnica e vontade política para que ela seja realidade. Em termos de poder público, aquela prática transformadora exige, antes de mais nada, que o Estado, não me refiro ao governo do Estado, o Estado, seja controlado por ele próprio. Esse é um grande problema no Brasil, a falta de controle do Estado com relação a si mesmo. E que o aparato governamental funcione como um todo coerente, do ponto de vista moral, da eficiência e dos objetivos perseguidos. Que haja, que atue em função do interesse público. Nada mais distante disso, diga-se de passagem, do que a verdadeira banalização do mal na política brasileira, das vorazes tentativas neopatrimonialistas de privatização do Estado, que tanto tem prosperado em nosso país. Em segundo lugar, é preciso, além de que o Estado se controle a si próprio, que ele seja cada vez mais controlado pela sociedade, que esta possa se defender dos seus abusos e nele possa influir, alterando os rumos das ações públicas, retificando quando necessário, na perspectiva da contínua democratização. E os governos, eu penso, têm de estar empenhados em contar uma parte da história do futuro, antecipando-se aos erros. Senão, para que governo? Cercando as suas possibilidades, agindo com planejamento e abrindo caminho e dando a sinalização para as pessoas seguirem. Eu defendo, reitero sempre isso, o ativismo governamental. O poderoso Estado Nacional Desenvolvimentista do passado, produtor, regulador de toda a atividade econômica, patrono de todos os benefícios sociais, não tem mais lugar no presente. Mas isso não significa que tenha que ser substituído pelo Estado da pasmaceira, avesso à produção, estagnacionista. Até porque aquele Estado que ficou no passado, mas a questão nacional, a questão do desenvolvimento continuam no presente, mais presentes do que nunca. Nós precisamos ter claro que o livre mercado globalizado não oferece as respostas para todos os nossos problemas. Basta lembrar que o conceito de cidadania envolve 3 dimensões: a dos direitos civis, igualdade perante a lei, possibilidade de ir e vir, habeas corpus; a dos direitos políticos, votar e ser votado; e dos direitos sociais. Mas o cidadão global não existe. No mundo de hoje, o direito de ir e vir está cerceado. Só podem ir e vir de um país para outro capitais, quando muito mercadorias, jamais gente. A gente não se permite que vá de um país a outro livremente. Ao mesmo tempo, é importante que se diga, o exercício de direitos políticos está circunscrito às fronteiras nacionais. E os direitos sociais mal permanecem de pé dentro dessas fronteiras. O que dizer da utopia irrealista, se me permitem a licença, de fazê-los valer em escala planetária? Ou seja, o objetivo de materializar as condições de uma plena cidadania em cada país exige políticas nacionais, exige ativismo governamental na procura do desenvolvimento e da maior igualdade social. Não podemos prescindir disso. A política da pasmaceira em relação à nossa economia tem consagrado a mais perversa tendência depois de um século de prosperidade, a semi-estagnação, que já se prolonga por 25 anos. Antes de ontem, ela poderia ser explicada pela superinflação, devastadora. Ontem, pela terapia anti-inflacionária e as conjunturas externas turbulentas. Mas hoje, o Brasil é praticamente o último país da América Latina e dos emergentes, em circunstâncias que o céu da economia internacional é de brigadeiro de 6 estrelas. E os resultados ruins não estão sendo colhidos da árvore da vida, da fatalidade, mas da fragilidade política, da
fragilidade da política macroeconômica, hostil à produção e aos investimentos. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, a fatalidade no que diz respeito aos povos quase sempre conta a história de um erro, quando não de uma covardia. A história dos povos na democracia mostra que o crescimento amplo e rápido da produção e do emprego não traz somente benefícios materiais, fortalece as instituições, os valores democráticos, favorece a estabilidade política, simula a tolerância, amplia as liberdades, robustece inclusive o caráter moral da sociedade, ao melhorar a atitude das pessoas em relação a si mesmas. Cria laços sociais mais sólidos, melhora a qualidade da democracia. E nós estamos perdendo ou deixando de ganhar tudo isso, ao contrário do que aconteceu no Chile, em Portugal, na Espanha, em vários países do Sudeste Asiático. Mas, infelizmente, entre a estagnação e a estabilidade, o país parece ter preferido as duas. Em nome desta, produz-se aquela. Em nome da virtude, acabamos escolhendo o vício. É vital para o Brasil, para São Paulo, para todos os estados e regiões do nosso país, a ruptura desse ciclo, que é também intelectual, de ambições modestas e fracassos bem-sucedidos em relação ao crescimento econômico. Um país que não cresce acaba não distribuindo renda, mas equalizando a pobreza. A economia da pobreza não pode ter como base a pobreza da economia. A falta de desenvolvimento pune os mais necessitados, torna-os clientela cativa do assistencialismo. A assistência social é justa e necessária, mas a emancipação verdadeira, sair da pobreza, exige empregos e renda para as famílias, o que só pode acontecer com o desenvolvimento. E olha, não há escassez de capital para promover esse crescimento, como dizem alguns economistas. Ao contrário, o vertiginoso aumento das remessas de lucros das empresas estrangeiras que funcionam no Brasil e dos investimentos de empresas brasileiras no exterior mostra que existem recursos, só que estes estão indo para criar empregos lá fora. Mostra que não há falta de poupança ao Brasil para aumentar sua capacidade produtiva e seus empregos. O que falta são oportunidades lucrativas de investimento, espantadas hoje pela combinação de juros e câmbio, que é a pior do mundo, em meio a uma carga tributária sufocante. Eu vou ser, quero dizer, falando da economia, um militante incansável da Lei de Responsabilidade Fiscal, conseguida e aprovada durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Até porque fui o autor do dispositivo constitucional que a possibilitou, porque ela foi feita pelo governo do que eu fiz parte, porque seu espírito sempre presidiu a minha atuação na vida pública, e porque governo com déficit galopante é governo fraco. Mas também vou defender com todas as forças a lei não escrita da responsabilidade social, a saúde, a educação, a segurança, a cultura, a defesa do meio ambiente e os direitos humanos. Talvez alguém se pergunte por que eu insisto tanto na questão do crescimento, se as políticas macroeconômicas não são da responsabilidade do governo do Estado. É porque a estagnação tira postos de trabalho, arrecadação, escolas, menos saúde, mais insegurança, porque como governador eu tenho o dever de vocalizar os anseios de São Paulo. Essa gente trabalhadora e guerreira, gente paulista sem preconceitos, que acredita no esforço, na honestidade, no mérito, na seriedade, na franqueza. Paulistas nascidos em todos os estados do Brasil. Eu sou filho de um bairro operário, onde a solidariedade era um modo de vida e não apenas uma palavra. Sou filho de uma época de incertezas, pois eu nasci na primeira metade da Segunda Guerra Mundial, quando ela estava em curso. Mas me tornei adolescente num tempo em que o Brasil projetava seu futuro, acreditava nele, transformava a cada dia, transformava
o futuro em presente a cada dia, um presente de progresso. Uma época em que fazer, e ser, e que fazer era mais importante do que ter. Em que produzir nas cidades não era como hoje, um gesto de quase insanidade econômica, mas um comportamento respeitável, um comportamento que dava prestígio à produção. Uma época em que o comércio, a agricultura, a indústria, crescendo e gerando empregos, eram mais importantes do que as cirandas financeiras e as especulações dos rentistas, que hoje desfrutam das monumentais margens de arbitragem ensejadas pelos juros siderais. Eu não sou um saudosista, até porque não sou conformista, mas não posso deixar de dizer que sou fruto das oportunidades que um Brasil dinâmico dava aos filhos dos mais pobres. Muito diferente do que ocorre hoje. Sou também filho de um Brasil aguerrido das lutas estudantis, das lutas populares. Contra a vontade, tornei-me filho do exílio e de suas dificuldades, embora tenha sido em seu curso que formei minha família e completei minha formação acadêmica, em que adquiri a visão do mundo e minha crença teimosa de que é possível fazer muito mais e melhor pelo nosso país. É possível e é necessário. Esta não é uma luta para amanhã, mas para agora. Se não agora, quando? Indagava o grande rabino Hillel, na época de Cristo, sobre a urgência do bem. Se não agora, quando lutar pela restauração dos valores morais, do significado das palavras na vida pública? Se não agora, quando lutar para tirar o Brasil da areia movediça do subdesenvolvimento, que ameaça levar nosso país à condição de país emergente, em vez de emergente, emergente. Desde a minha eleição em primeiro turno, a pergunta que mais me fizeram, a propósito de todos esses temas, foi sobre as relações que eu manteria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como governador de São Paulo, eu vou procurar ter com ele as melhores relações institucionais possíveis. Desejo a ele boa sorte, mais uma vez. A boa sorte do presidente da República significa a boa sorte do nosso povo. Como é evidente, a oposição cabe se opor. Não a tudo e a todos, mas o que, a seu juízo, atente contra o espírito das leis, contra os fundamentos do Estado, contra o interesse público. Isto vale para o Brasil, isto vale para São Paulo. E esta será a nossa melhor contribuição à governabilidade do Brasil. Não fomos, não somos, nem seremos adeptos do quanto pior, melhor. Seremos oposição no plano federal, justamente porque não somos iguais. Diante de cada projeto ou de emenda constitucional, nós vamos saber separar o que beneficia o país do que o atrasa, os interesses do governo dos interesses do Estado, as conveniências de um partido dos anseios da nação. Não esperem de mim o adesismo que não se respeita, nem a agressão que não oferece respeito. Temos presente que a governabilidade é tarefa de quem obteve nas urnas o mandato para governar. Não me passa pela cabeça, por exemplo, transferir para a oposição o dever de assegurar a governabilidade do Estado que me elegeu. Quem é altivo na derrota, não se sujeita. Quem é humilde na vitória, não exige sujeição. É assim que se faz uma república. Por intermédio deste governador, São Paulo estende a mão da legalidade e do interesse republicano a quantos queiram colaborar com ele, a quantos queiram colaborar com o Brasil. Eu vou governar São Paulo voltado para o Brasil. Não encontrarão eco no governador os que quiserem acender rivalidades fora de lugar e de hora, que militam contra os interesses do povo brasileiro. São Paulo não acolhe, ou melhor, São Paulo não discrimina, São Paulo acolhe. São Paulo é o maior estado nordestino depois do Nordeste. São Paulo tem o maior número de sulistas depois do Sul, de nortistas depois do Norte, de mineiros depois de Minas, de brasileiros do vasto Brasil Central depois do Centro-Oeste. A verdadeira identidade de São Paulo é a fraternidade brasileira.
E assim continuará a ser no meu governo. Eu quero dizer aos paulistas e a todos os brasileiros que podem contar comigo para que tenhamos um país ordeiro, pautado pela estrita legalidade e pela cooperação entre os entes federativos. Mas reafirmo, nem com a humildade que se confunda com sujeição, nem com altivez que se misture com arrogância, esta é a cara de São Paulo. Para terminar, eu quero dizer que acredito profundamente no ensinamento dos filósofos, de santos e profetas de todas as religiões, de que o único jeito de se assegurar a si mesmo a felicidade é aprender a dar felicidade aos outros. Meu ideal de solidariedade, de agregar valores, minha melhor forma de servir e ser feliz é me dedicar aos outros, diminuir os seus sofrimentos e lutar pela sua felicidade. Por certo, eu não sou tão bom nisso quanto foram pessoas com as quais tive o privilégio de conviver. Montoro, Ana Cristina, tantas que eu poderia citar, mas para mim é a única razão pela qual me dediquei à vida pública e não à vida privada. É a minha vocação, servir a minha cidade, ao meu estado, ao meu país, ao nosso povo. Senhoras e senhores, neste momento, Suas Excelências, o senhor José Serra, governador do Estado de São Paulo, e a senhora Mônica Serra, apresentam suas despedidas ao governador Cláudio Lembo e senhora Renéia Lembo no Hall Nobre, acompanhados do senhor Alberto Goldman, vice-governador, e senhora, solicitamos aos presentes retorno do senhor governador e vice-governador, acompanhado pelo... Agora para o lado de fora do auditório. Logo atrás dele, Cláudio Lembo e a esposa, Renéia Lembo, para as autoridades, outro Cláudio Lembo, a saída do Cláudio Lembo, passou 9 meses aqui no Palácio do Bandeirantes. Secretários de Estado. Institui os conselhos de governo de natureza consultiva e de assessoramento das decisões do governador do Estado. Decreto de número 2. Institui o Programa Estadual de Desburocratização, objetivando otimizar procedimentos e aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos estaduais aos cidadãos e à sociedade, tendo como diretrizes a qualidade e a eficiência administrativa, simplificando os trâmites e reduzindo as exigências burocráticas. Decreto de número 3. Dispõe sobre o recadastramento dos servidores públicos em atividade da administração direta e das autarquias. Decreto de número 4. Dispõe sobre a obrigatoriedade da modalidade de pregão para a aquisição de bens e serviços comuns. Decreto de número 5. Institui grupo de trabalho para realizar levantamento de haveres e dívidas da administração direta e indireta. Decreto de número 6.
dispõe sobre a admissão e a contratação de pessoal na administração direta e indireta. Decreto de número 7. Dispõe sobre a redução de despesas com cargos ou funções de provimento em comissão. Finalizando, o decreto de número 8 dispõe sobre a reavaliação e a renegociação dos contratos em vigor e das licitações em curso no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Excelentíssimo senhor Luiz Antônio Guimarães Marrei, secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania. Termo de posse que presta o Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei para exercer o cargo de secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania. Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2007, no Palácio dos Bandeirantes, presente o excelentíssimo senhor Dr. José Serra, governador do Estado de São Paulo, compareceu o Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, nomeado por decreto de 1º de janeiro de 2007, publicado no Diário Oficial da mesma data, para exercer o cargo em comissão de secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, no qual, por este ato, é investido, prometendo bem e fielmente desempenhar suas funções. E, para constar, o governador do Estado mandou lavrar o presente termo que ambos subscreveram. Estado, chefe da Casa Civil. Pode me chamar. Chamamos a seguir, para assinar o termo de posse, no cargo de secretário de Estado de Economia e Planejamento, senhor Francisco Vidal Luna. Aos senhores secretários, que após a assinatura do referido termo de posse, permaneçam no palco. Chamamos agora para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, senhor Rogério Amato. Para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, chamamos ao palco o senhor Guilherme Afife Domingos. É só me avisar, só me avisar. Me avisa quando está no ar e quando está fora, tá ok? Para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado da Segurança Pública, chamamos o senhor Ronaldo Marzagão. Para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado da Administração Penitenciária, chamamos senhor Antônio Ferreira Pinto. Assina a seguir o termo de posse para o cargo de secretário de Estado da Fazenda, senhor Mauro Ricardo Machado Costa.
Para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, chamamos senhor João Sampaio Filho. A seguir, assina o termo de posse para o cargo de secretária a senhora Maria Lúcia Vasconcelos. Chamamos para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado da Saúde, o senhor Luiz Roberto Barradas. Secretário de Estado dos Transportes, chamamos senhor Mauro Arce. Próxima pasta, Secretaria de Estado da Cultura. Chamamos para assinar o termo de posse João Sayad. Para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado de Esporte e Lazer, chamamos o senhor Clauri Santos Alves da Silva. A seguir, assina o termo de posse no cargo de secretário de Estado da Habitação, o senhor Lair Alberto Soares Crahibu. Chamamos para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado do Meio Ambiente, o senhor Francisco Graziano. Para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, chamamos o senhor José Luiz Portela. A seguir, assina o termo de posse no cargo de secretário de Estado de Ensino Superior, o senhor José Aristotelo Pinotti. Para assinar o termo de posse no cargo de secretária de Estado de Saneamento e Energia, chamamos a senhora Dilma Cebi Pena.
Chamamos para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado de Administração e Gestão, Secretaria de Gestão Pública, senhor Sidney Beraldo. Para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado de Comunicação, chamamos o senhor Hubert Alqueires. A seguir, assina o termo de posse no cargo de secretário de Estado. Este auditório para assentos. Informamos aos presentes que estarão... Eu acho que melhor... Para falar com os secretários. Está todo mundo ficando aqui, ó. Rodrigo Garcia, 321. Presidente, expectativa para agora os próximos anos de governo José Serra? Olha, muito positiva. Acho que a Assembleia de São Paulo é depositária da confiança do povo paulista no governador José Serra, que foi eleito no primeiro turno. Portanto, os votos de boa sorte do parlamento a este governo, que a gente possa, mantendo a nossa independência, cooperar o máximo possível para o êxito de José Serra à frente do governo de São Paulo. Posso? 321. Deputado, qual a expectativa para esses próximos anos agora de governo José Serra? Olha, pelo discurso do Serra, pelo que nós conhecemos do Serra, sem dúvida nenhuma vai ser um grande governador aqui no estado de São Paulo. Essa é a expectativa de todos nós. E ele sempre foi um grande empreendedor. Ele sempre foi a pessoa que veio salvar o partido nas horas de crise, né? Foi como Montoro, secretário de Planejamento, foi na saúde, foi como candidato a prefeito e agora como candidato a governador. A expectativa nossa é igual à expectativa de todos os paulistas, que realmente ele faça um grande governo. Obrigada, deputado. Obrigada. Tobias, 321, deputado Pedro Tobias. Deputado, qual a expectativa para o governo agora, José Serra? Olha, é uma expectativa positiva, porque Serra já é um homem experiente, já foi testado, e está assumindo um governo já depois de 3 mandatos, 4 mandatos do PSDB. Eu acho a finança equilibrada, eu, sem dúvida nenhuma, precisamos trabalhar bastante para deixar ele em paz na Assembleia. Nos últimos 2 anos, teve perturbação, herança maldita, eu chamo ela, aliança PT com PFL, atrapalhar muito geral. Espero que vamos fazer uma maioria sólida para a Serra, para poder governar com paz. Obrigada. Editoria Sonora com a Luísio Nunes Ferreira, que assume a Casa Civil. 321. Não vai ter nada. Você está livre dessa. Secretário, expectativa agora para o governo José Serra? Um governo que começa com um belíssimo discurso do governador, em que ele exaltou, sobretudo, os seus valores de democracia, de desenvolvimento, de cidadania, né? Reiterou seus compromissos, os compromissos que assumiu com o povo de São Paulo. E eu acho que todos nós estamos muito animados, com um ânimo muito elevado e otimistas. O governador Serra fez um discurso bastante crítico ao governo federal, deu indicações de que ele vai se apresentar como oposição mesmo ao governo federal. O senhor acha que essa é a linha que o governo de São Paulo deve tomar, de assumir essa liderança?